Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente, sempre às 5 horas da tarde, com informação e análise. Os principais fatos desta tarde de sexta-feira. Boa tarde para Laura Couto, sempre com a gente aqui na atualização, direto da redação do ICL. Tudo bom, Laura? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Finalmente sextou. Pois é, Laura, sextou para você, sextou para mim e sextou para o Fernando Collor de Mello dentro da cadeia, hein? Boa tarde para você, que mora nesse país em que o ex-caçador de marajás foi parar na prisão. A decisão foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Collor, assim, puxou a fila na qual em breve deve entrar também Jair Bolsonaro. Vamos falar bastante sobre os dois, né? Os dois que, inclusive, o Collor fez campanha para o Bolsonaro na última eleição, né? Mas vamos para as informações. O ministro Alexandre de Moraes determinou que o ex-presidente Fernando Collor de Mello deve ficar preso numa ala especial do presídio Baldomero Cavalcante Oliveira, em Maceió, capital alagoana. Alagoas que já foi governada pelo Fernando Collor. O líder político vai cumprir pena em regime fechado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele vai ficar numa cela individual, um benefício por ser ex-presidente da República. A decisão de Moraes foi tomada depois que Collor afirmou numa audiência de custódia que gostaria de ficar preso em Alagoas até a decisão completa do Supremo, né, porque o plenário do Supremo vai detalhar ainda de que maneira que vai ser cumprida esta ordem. A direção do presídio terá 24 horas para informar o Supremo se tem totais condições de tratar da saúde do ex-presidente. Explica pra gente, Laura, por que essa preocupação com a saúde do Collor, que foi preso? Pois é, Rodrigo, primeiro eu vou explicar aqui o que aconteceu. O Collor foi preso na madrugada de sexta-feira, depois que o ministro Alexandre de Moraes negou os últimos recursos da defesa do ex-presidente. Segundo Moraes, os advogados só repetiram argumentos na tentativa aí de tentar adiar a prisão. Hoje de manhã, o Supremo abriu uma votação em plenário virtual para decidir sobre a manutenção aí da ordem de prisão. Até agora foram 4 votos a favor e nenhum contra, entre eles o ministro Flávio Dino, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso, que acompanharam a decisão do ministro Alexandre de Moraes. A sessão deveria durar até hoje à noite, de madrugada, meia-noite, mas foi interrompida pelo ministro Gilmar Mendes, que pediu que o caso fosse para plenário físico. Os outros ministros do STF ainda podem depositar os seus votos, mas o caso, como falei, vai ser discutido em plenário físico, que ainda não tem data marcada. Até lá, o ex-presidente Collor vai continuar preso. Agora, sobre a saúde dele, o que aconteceu? A defesa do Collor pediu que ele cumpra a prisão domiciliar. A justificativa é que o ex-presidente sofre de Parkinson, transtorno de bipolaridade e já tem 75 anos. O ministro Alexandre de Moraes solicitou uma manifestação da PGR para saber sobre como ele vai lidar com esse pedido. É isso, Laura explicou muito bem aí. Então já temos 4 votos a 0 para manter a prisão de Fernando Collor de Mello. Só que o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, pediu um destaque, como se chama, né? Obrigando o caso aí para o plenário. Enquanto o plenário não toma a decisão final, vale a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que falou: cumpra-se, Fernando Collor de Mello tem que ir para a cadeia, né? Tem que ir para a cadeia. Vamos relembrar um pouco aqui todo o caso, toda a sequência, né? Apesar de ter sido preso só agora, Collor tinha sido condenado pelo Supremo em maio de 2023, como eu já falei, os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Vamos pegar toda a sequência aqui da trajetória política do Fernando Collor de Mello. Os mais velhos, eu me lembro bem, na eleição de 1989, a famosa eleição, a primeira depois da ditadura, o Collor é eleito presidente derrotando Lula no segundo turno das eleições de 89, né? E em 1992 sofre o impeachment. Collor tinha sido eleito prometendo a moralidade, caçador de marajás, e foi derrubado com impeachment, uma acusação de corrupção. Em 2006, o Collor foi eleito senador por Alagoas. Reparem só, né? Ele fica um bom tempo afastado, porque quando sofreu o impeachment ele ficou com os direitos políticos cassados, não podia concorrer, não podia ter cargos políticos. Em 2006 ele já podia concorrer e se elege senador por Alagoas, e aí cumpre 2 mandatos como senador. Em 2015, já depois dos 2 mandatos de senador, a PGR, Procuradoria-Geral da República, apresentou a denúncia contra Collor
por corrupção, de novo, hein? Então, afastado da presidência por denúncias de corrupção, caso PC Farias, e depois, como senador, ele é acusado de ter interferido em nomeações ali na BR Distribuidora, né? E com isso ter obtido vantagens indevidas, propina, corrupção passiva. Em 2015, a PGR apresenta a denúncia. Em 2023, olha como demorou, o Collor é finalmente condenado pelo STF. Em 2024, o STF passou o ano inteiro julgando recursos, recurso para cá, recurso para lá, até que hoje o Alexandre de Moraes, já em 2025, falou: chega, são recursos protelatórios, cumpra-se a ordem, e ele tem que ir preso, mais de 8 anos, 9 anos de cadeia para o Fernando Collor. Essa aí é a trajetória toda do Fernando Collor. Bom, vamos relembrar o caso. Ele foi acusado de receber propina num esquema de corrupção na BR Distribuidora. BR Distribuidora, que é uma empresa, né, do grupo Petrobras, depois ela foi privatizada. Ele foi investigado e agora condenado numa investigação que decorre da Lava Jato, né? Só que um braço da Lava Jato que chegou lá às Alagoas. De acordo com a decisão da Justiça, o ex-presidente influenciou o comando e diretorias da empresa BR Distribuidora entre 2010 e 2014. Olha só, naquele período das gestões de Lula e Dilma Rousseff. Na época, Collor era senador, como a gente já viu aqui, né? Ele teve 2 mandatos de senador, e teria agido para garantir a assinatura de contratos da BR Distribuidora com a construtora UTC. Em troca, Collor teria recebido 20 milhões de reais. Esta é a condenação, é por isso que ele está condenado pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo julgou em novembro de 24 o primeiro recurso de Collor, mas depois ele ficou ainda, né, tentando procrastinar, adiar o cumprimento desta ordem de prisão. No final dos anos 80, eu já falei aqui, mas acho que vale trazer algumas imagens, né? No final dos anos 80, o Collor era governador de Alagoas e apareceu como candidato em 1989 como uma grande novidade, né? O caçador de Marajás, capa da revista Veja, se apresentando como um homem por fora da política tradicional. Mentira, né? Porque ele é de uma família tradicional de políticos. O avô dele foi ministro na época do Getúlio Vargas, o pai foi senador e ele era governador de Alagoas, da oligarquia alagoana. Foi vendido como caçador de Marajás. Marajás, assim, aqueles que têm privilégios no setor público. Ele prometia privatizar, acabar com a corrupção e foi eleito com a ajuda da Veja, com a ajuda da Globo, principalmente, né? Com esse discurso todo, derrotou o Lula no segundo turno de 1989, com esse slogan: chegou a hora de acabar com os Marajás. Depois passou por todo esse percurso que eu relembrei agora há pouco, e em 2022, vamos lembrar que o Collor apoiou o Bolsonaro, né? Em 2022. Inclusive gravou um vídeo patético, né? E que hoje parece uma espécie de profecia, como se o Collor estivesse prevendo assim: quem é o próximo que vai para a cadeia, hein? Quem é o próximo que vai para a cadeia, hein? Vamos deixar o Collor responder? É o vídeo que ele gravou na eleição de 22. Bolsonaro! 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 Quando foi presidente também tinha esse estilo, as pessoas falavam, né? Ele tem alguma coisa esquisita, usa alguma substância diferente, assim, porque tinha sempre uma espécie de uma empolgação fora de hora, né? Esse olhar um pouco tresloucado, né? Os mais novos não se lembram, mas a gente se lembra bem, né? Inclusive foi eleito prometendo caçar Marajás, disse que o Lula ia confiscar a caderneta de poupança e quando o Collor chega à presidência, a primeira coisa que ele faz é confiscar a caderneta de poupança dos brasileiros. Ficou famoso por isso. Tem manchete da época, não sei se a gente separou, acho que separou assim, aqui, ó. Collor foi eleito e no dia seguinte, ou alguns dias depois, bloqueou o dinheiro dos brasileiros. Então, esse é o ex-presidente, né, que fez campanha para o Bolsonaro, está condenado por corrupção, né? O povo brasileiro tem essa lembrança dele, e ele gritou aí, Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Mas eu vou voltar com a Laura Couto, que tem mais informações aí sobre a condenação e a prisão do Fernando Collor. Laura.
Rodrigo, os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles entendem que essa decisão de mandar prender o Fernando Collor dá ao Jair Bolsonaro um recado de que se ele tentar manobras para atrasar uma eventual prisão, essas manobras vão fracassar. Além disso, os ministros avaliam que essa prisão do Collor cria um precedente para evitar possíveis questionamentos nessa eventual prisão do Bolsonaro, Rodrigo. É isso, então a prisão do Collor, né, decretada pelo Alexandre de Moraes, o mesmo que está cuidando do caso do Jair Bolsonaro, está sendo vista como uma espécie de recado aí para o Jair Bolsonaro. Mas vamos relembrar, o Collor é o terceiro presidente preso desde a redemocratização do Brasil. Lula foi o primeiro, depois de ter sido condenado em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro em 2018, a pena foi anulada quando ficou claro, né, que havia um conluio ali entre o juiz Sérgio Moro, os procuradores, que houve uma grande armação, o Supremo cancelou as penas que haviam sido impostas a Lula, mas ele foi preso, aqui nós temos as imagens do dia da prisão, e cumpriu pena em Curitiba, como todo mundo se lembra. Depois de Lula, Michel Temer, logo depois, que tinha sido vice da Dilma, ajudou a dar o golpe contra a Dilma, ele foi preso preventivamente em 2 ocasiões em 2019. Olha o Temer aí. Num total de 10 dias, também num desdobramento da Operação Lava Jato. Conseguiu habeas corpus, não chegou a ser sentenciado definitivamente nos processos. A diferença é essa, né? No caso do Collor, é uma sentença final no Supremo Tribunal Federal e ele tem uma pena aí a cumprir e a decisão final vai ser tomada nos próximos dias pelo Supremo, mas enquanto isso ele fica preso lá em Alagoas. Como eu estava dizendo, o Collor puxou a fila, mas o Bolsonaro é o próximo nessa fila, né? Tem que ficar de olho. Alexandre de Moraes mostrou aí que não vai ficar aceitando recurso protelatório, não, né? Falou para a defesa do Collor, chega, cumpra-se. O ex-presidente Jair Bolsonaro segue internado, né? Então saímos do Collor e vamos para o Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro segue internado na UTI do Hospital DF Star. De acordo com o boletim médico desta sexta-feira, ele não apresentou novos picos de elevação de pressão, mas segue sem previsão de alta. O ex-presidente foi submetido a tomografia de tórax e abdômen e as tomografias foram, segundo os médicos, compatíveis com uma evolução normal do pós-operatório, mas ontem a gente trouxe aqui a informação de que por trás desses boletins que tentam trazer alguma tranquilidade, há muita preocupação porque o intestino do Jair Bolsonaro não voltou a funcionar. Isso é mais sério do que a questão de pressão alta. Ele teve pressão alta porque ele fez um showzinho lá com a oficial de justiça. Agora, o sério mesmo é que o intestino do Jair Bolsonaro não voltou a funcionar e isso traz muita preocupação para os médicos. Vamos falar com a Laura Couto, que tem atualizações, a nossa equipe aqui do ICL tem informações aí de bastidor também, não é isso, Laura? Isso, Rodrigo, a informação do nosso jornalista aqui do ICL, Kleber Lourenço, de que o Bolsonaro continua em estado de atenção. Os médicos não têm o que fazer em relação à situação do ex-presidente, a não ser esperar aí para ver se ele melhora nos próximos dias. Então, os médicos estão aí esperando para ver se o Bolsonaro consegue resolver essa questão do intestino, porque realmente não se sabe se dá para fazer uma nova cirurgia. Os médicos não têm muito o que fazer, essa foi a informação que nós obtivemos ontem também, o nosso colega Leandro Demore conversando com fontes lá em Brasília, exatamente os médicos têm que esperar o corpo do Bolsonaro, tem que voltar a funcionar, por assim dizer, né? Só que ele não ajuda, né? Faz live, dá entrevista para a televisão, depois se exalta lá com a oficial de justiça, produz vídeo para espalhar nas redes sociais, é o Jair Bolsonaro que a gente conhece de muito tempo. Ele fazia isso quando era presidente e faz isso agora na tentativa de se apresentar como uma vítima, como alguém que está sofrendo demais. Não tenho dúvida, ele está lá no hospital, ninguém acha que é bom ficar numa situação como a que ele está. Mas ele já produziu muito sofrimento para brasileiros também na época da pandemia e mandou até a turma dele invadir o hospital para fazer imagens, porque ele queria provar que tinha leito sobrando na época da pandemia. Esse é o Jair Bolsonaro que dizia, chega de mimimi. E agora, de certa forma, está fazendo mimimi lá no hospital em Brasília. Mas não vamos mais falar de quem está na fila da prisão. Vamos falar do atual presidente, o presidente Lula. O presidente Lula e sua comitiva desembarcaram hoje em Roma para participar do funeral do Papa Francisco, marcado para amanhã. Já temos a fotografia aqui, ó. Lula com vários ministros chegando a Roma,
O Lula levou o ministro, foi com a primeira-dama Janja. Aqui nós estamos vendo Mauro Vieira, o ministro das Relações Internacionais do Itamaraty, o Celso Amorim, que é assessor especial também nas relações internacionais. Lula recebido lá em Roma, outros ministros também estão ali com ele, parlamentares. É uma comitiva brasileira para acompanhar primeiro o velório, né? No dia de hoje a gente mostrou a primeira imagem, é de Lula chegando ali na Basílica de São Pedro, onde há o velório. Aí, esta é a imagem, Lula e Janja chegando na Basílica de São Pedro, onde acontece o velório do Papa Francisco. A presidenta Dilma também está por lá, a ex-presidenta Dilma, que atualmente preside o Banco dos BRICS. Então ela está na condição de ex-presidenta do Brasil e também de presidenta do Banco dos BRICS, né? E 4 ministros e 12 parlamentares brasileiros também nesta comitiva. A gente observa ali os brasileiros bem pertinho ali, rendendo as homenagens ao Papa Francisco, que foi importante, né? Janja deu entrevista essa semana, relembrando como o Papa Francisco teve um papel importante quando o Lula estava preso, né? Deu declarações, denunciou o lawfare, a perseguição contra Lula, chegou a mandar lembranças lá para Curitiba, se não me engano 1/3, né, que ele enviou através de um portador para Lula, quando Lula estava preso, e agora Lula vai se despedir do Papa Francisco. A Santa Sé, ou seja, o Vaticano, anunciou, né, que 130 delegações estrangeiras estão confirmadas para as homenagens finais ao Papa Francisco, que acontecem neste sábado. São 50 chefes de Estado e 10 monarcas. Entre as autoridades, secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Dos Estados Unidos vem o presidente Donald Trump com a esposa, Melania. E também o ex-presidente Joe Biden confirmou que vai para as homenagens ao Papa Francisco. Da Argentina, o presidente Javier Milei. Da União Europeia, a presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Do Reino Unido, o príncipe William, representando o pai, né, o rei Charles, e também o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, do Reino Unido, Keir Starmer. Laura, o que vai acontecer agora? Qual a sequência, né? Os representantes do Brasil estão lá. As últimas homenagens são nesse sábado ao Papa Francisco, não é isso? Exatamente, Rodrigo. O funeral e a missa do Papa Francisco vão ser realizados amanhã, ou seja, sábado, a partir das 10 horas do horário local no Vaticano, então às 5 horas do horário aqui de Brasília. Depois, o caixão vai ser levado para a Basílica de Santa Maria Maior, que fica fora do Vaticano, onde o corpo vai ser sepultado, conforme um pedido do próprio Papa Francisco. Depois dos 9 dias de luto, o Vaticano começa o conclave, que é essa eleição, essa votação para escolher o novo líder da Igreja Católica, Rodrigo. Muito bem, Laura. Daí a gente vai passar desta fase das homenagens, do enterro do Papa Francisco, para acompanhar o conclave, né, que é o nome do filme, que fez tanto sucesso recentemente, mas em que há sempre muita especulação, a imprensa do mundo inteiro, será que vai ser um conservador desta vez? Será que os apoiadores do Papa Francisco vão conseguir fazer o sucessor? Ele que tem uma posição mais humanista, né? Um pouco mais progressista, mas isso tudo, por enquanto, é muito difícil saber. Quando o Papa Francisco Bergoglio, argentino, foi escolhido, quase ninguém apostava que ele seria o novo Papa. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao longo das próximas semanas, vamos acompanhar, mas primeiro a homenagem, o enterro do Papa Francisco neste sábado. Aqui temos imagens dos cardeais, mais de 100 cardeais lá em Roma, né, para as homenagens, além dos chefes de Estado, que como o presidente Lula, outros vão chegando para estas homenagens para o enterro de amanhã, sábado, como disse a Laura. Vamos virar a página aqui, vamos voltar a falar da política brasileira. A condenação de Débora, a mulher do batom, né? Uma das golpistas condenadas. Hoje a primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar a cabeleireira Débora Santos, que pichou a frase "perdeu mané" ali na estátua, né? Na frente do Supremo. Os ministros Luiz Fux e Cristiano Zanin votaram por uma pena maior do que a defendida por Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes já tinha dado a pena de 14 anos. Né? Deram uma pena menor, né? Deram uma pena menor do que a que foi dada pelo Alexandre de Moraes. O julgamento virtual foi retomado hoje após um pedido de vistas que tinha sido feito pelo Luiz Fux. Laura Couto tem as informações e os detalhes sobre esta decisão do Supremo.
Rodrigo, o placar, por enquanto, está 4-0 pela condenação, só que a pena final ainda precisa ser definida aí pelo Supremo. Até agora, o relator Alexandre de Moraes votou por 14 anos de prisão e foi seguido pelo ministro Flávio Dino. Já o Zanin, ele acompanhou o Moraes, mas propôs uma pena menor, de 11 anos de prisão. Mas quem divergiu mesmo foi o ministro Luiz Fux, que votou por uma pena de apenas 1 ano e 6 meses de prisão, que é um tempo menor ainda do que a Débora já cumpriu em prisão preventiva. Para ele votou apenas pela condenação de crime de destruição do patrimônio tombado. Para o Fux, a confissão da Débora reduz a pena. Ele ainda defendeu que ela também deve pagar aí pela limpeza da estátua Justiça que fica na frente do STF, como a gente viu a imagem. Ainda falta o voto da ministra Carmen Lúcia. O julgamento deve seguir aí até o dia 6 de maio, Rodrigo. Muito bem, tá aí na tela, né? Enquanto a Laura falava, desculpa, para cá. Enquanto a Laura falava, vocês viam aqui no telão, acho que agora podemos colocar de novo no telão, rapidinho, aqui só para mostrar a diferença, né? Isso aqui é que chama atenção, gente. Alexandre de Moraes, 14 anos de prisão para Débora, eu já tinha dado esse voto, né? Flávio Dino, 14 anos de prisão para Débora. Hoje, o Luiz Fux já tinha sinalizado que ia propor uma pena menor, 1 ano e 6 meses. E o Zanin, 11 anos. Falta a ministra Carmen Lúcia. Certamente eles vão ter que fazer um acerto aqui, né, para decidir uma pena, talvez não fique nos 14 anos, diminua um pouco. Há essa discrepância porque o Luiz Fux só condenou a Débora por um crime, né, destruição de patrimônio, e não por golpe de Estado, o que me parece descabido, já que tem mais de 400 pessoas que agiram da mesma forma que a Débora e que foram condenadas, também pelo crime de tentativa de golpe de Estado. Mas está aí, o Supremo formou maioria para condenar a Débora, que foi transformada numa espécie de símbolo pelos bolsonaristas. Vamos falar de outro bolsonarista, né? Do Chiquinho Brazão. Vocês sabem quem é que vai suceder o Chiquinho Brazão, que é aquele acusado de ser o mandante da morte de Marielle? Olha aí, o empresário Ricardo Martins Davi, do União Brasil do Rio, mais conhecido como Ricardo Abrão, que era o suplente e vai assumir a cadeira do ex-deputado Chiquinho Brazão. O Abraão, que vai assumir, é sobrinho de nada mais, nada menos, do que o bicheiro Anísio Abraão Davi, conhecido como Anísio, que é presidente da Beija-Flor, da Escola de Samba Beija-Flor de Ninópolis. Então, sai Chiquinho Brazão, que é acusado de ser líder de uma milícia, ou de ter ligações com a milícia, e entra o sobrinho do bicheiro, o Rio de Janeiro, puro suco de Rio de Janeiro. Esta sequência aqui, né? Sai o Brazão e entra o sobrinho do Anísio nesta vaga de deputado. Laura Couto. Rodrigo, o Chiquinho Brazão, ele perdeu o mandato ontem à noite. A decisão de cassar esse mandato foi da mesa diretora da Câmara. A justificativa foi excesso de faltas nas sessões do plenário. A questão aí é que, na prática, com esse tipo de cassação, o Chiquinho ele não perde os direitos políticos, ou seja, ele não ficou inelegível. Vale lembrar que o Chiquinho Brazão ele foi preso em março de 2024 como um dos suspeitos de mandar matar a vereadora Marielle Franco, do PSOL do Rio de Janeiro. Mas ele cumpre prisão domiciliar desde o dia 12 de abril, Rodrigo. Então sai o Chiquinho Brazão e entra o sobrinho do Anísio, lá como deputado federal. Essa decisão saiu ontem, né? Tirar o mandato do Chiquinho Brazão, a canetada da mesa da Câmara, como explicou aí a Laura. Isso tem uma jogada aí porque permite que o Chiquinho Brazão não perca os direitos políticos, ele que está respondendo criminalmente ainda pelo caso da Marielle. A deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, se manifestou nas redes sociais lamentando que a cassação não tenha ocorrido por meio da deliberação do plenário. A gente tem aqui no telão a mensagem da Talíria. Ela disse o seguinte, ó: claramente com o objetivo de preservar os direitos políticos daquele que possivelmente mandou executar Marielle Anderson para que ele não fique inelegível e também para preservar os seus aliados deputados em plenário para que não coloquem suas digitais na cassação. Ela deixou o protesto aí porque a cassação do mandato veio pela mesa e não pelo plenário. De qualquer maneira, finito, né? Acabou para o Brazão o mandato de deputado federal. Vamos falar sobre o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que está nessa guerra comercial contra a China e contra o mundo, né? De certa forma. Olha a declaração que ele deu hoje. O presidente dos Estados Unidos disse que o Brasil é um dos países que ficaram ricos impondo tarifas sobre produtos norte-americanos. Declaração que foi dada numa entrevista à revista americana Time Magazine. Laura Couto tem mais informações sobre esta fala do Donald Trump, né, Laura?
Rodrigo, nessa entrevista, o Donald Trump também disse que considera uma vitória total se os Estados Unidos ainda cobrarem tarifas de 50% sobre os produtos estrangeiros daqui a um ano. Segundo ele, se isso acontecer, o país ia ganhar uma fortuna. Vale lembrar que, nesses últimos dias, o Trump reforçou que seu governo está em negociação com os chineses para chegar em um acordo comercial para evitar essa questão do tarifaço. Ainda nessa entrevista, o Trump disse que o Xi Jinping ligou para ele para falar sobre essa guerra tarifária entre os dois países. Rodrigo. Pois é, o Trump falar que o Brasil é um país que ficou rico, coitado, né? Dá a impressão que os Estados Unidos foram explorados pelo Brasil. O Trump acho que não entendeu muito bem, entendeu sim, é que ele está fazendo o discurso dele, mas os Estados Unidos, ao contrário, né? Durante 100 anos, ou um pouco mais do que isso, são a sede do império que cresceu muito, na base também da exploração de outras economias. E agora o Trump está dizendo, o Brasil, veja, que exploração contra os Estados Unidos, porque fez tarifas de importação. Todos os países do mundo só conseguem se desenvolver com tarifas. Foi assim na Europa, foi assim na China, foi assim na Coreia e foi assim também aqui no Brasil, principalmente na época de Getúlio Vargas e tal, que permitiu o desenvolvimento da indústria brasileira. Falando ainda de Estados Unidos, olha só essa notícia, mais uma notícia ruim, né, para o lado do bolsonarismo. O ex-deputado dos Estados Unidos, Jorge Santos, que é filho de brasileiros e que é ex-drag queen, foi condenado a 7 anos de prisão. A sentença foi dada pela juíza Joana Seibert, mas ainda não há informações sobre quando ele irá começar a cumprir a pena. Laura tem mais detalhes, ele é bolsonarista também, apesar de ser um deputado lá pelos Estados Unidos, ex-deputado, né, Laura? Sim, Rodrigo, Jorge Santos ele tem 36 anos e foi eleito deputado em 2022 pelo Partido Republicano. O Santos se declarou culpado durante uma audiência em agosto do ano passado. Ele era acusado de fraude eletrônica e falsidade ideológica. Ele admitiu ter enganado doadores da campanha e roubado a identidade de dezenas de pessoas, incluindo da sua própria família, para financiar a sua campanha eleitoral. Em uma carta enviada ao tribunal nessa semana, o Jorge Santos afirmou estar profundamente arrependido pelos seus crimes, mas disse que a proposta dos promotores é severa demais. Coitado, né, Rodrigo? Eu fico com pena do Jorge Santos. Só não fico com mais pena porque eu lembro, Laura, que ele foi procurado pelos bolsonaristas ainda em 2023. Eu estou falando de pena, obviamente é ironia aqui, mas antes que alguém entenda errado. Os bolsonaristas, desde 2023, iniciaram esta campanha para dizer que no Brasil há uma perseguição contra a direita. E aí, eles foram lá para os Estados Unidos, as fotos que selecionaram aqui estão muito boas do Jorge Santos. Os bolsonaristas foram lá para os Estados Unidos e precisavam de interlocutores, né, de gente para vender esta ideia de que tem uma perseguição no Brasil. E procuraram quem? O Jorge Santos. Então, os bolsonaristas gostam de um corrupto. Olha aqui a fotografia. Né? O Dudu Bolsonaro, o Geyer, quem mais está aqui? O Magno Malte e outros, né? Malta, né? Magno Malta. Aqui nesse evento em que eles foram atrás do Jorge Santos, o deputado americano agora condenado por corrupção. É um bom companheiro para esta turma aqui do bolsonarismo. Mas olha, gente, só para a gente concluir, tem um outro fato relativo aos Estados Unidos muito grave desta sexta-feira. Eu peço para você prestar atenção nisso. Não tem a ver com o Brasil, tem a ver com o que o Trump está fazendo com as instituições lá nos Estados Unidos. Olha só, o FBI prendeu uma juíza de primeira instância lá nos Estados Unidos, acusada de tentar obstruir uma operação para prender imigrantes. A magistrada Hannah Duggan foi liberada após comparecer a uma audiência de um tribunal federal. FBI prendendo juíza, parece ditadura. Laura Couto traz as informações para a gente. Pois é, Rodrigo, o diretor do FBI, o Kash Patel, ele confirmou a prisão da juíza em publicação nas redes sociais. No post, que eu acho que a gente tem o print aí, o Patel acusa a juíza de intencionalmente desviar agentes federais para deter um imigrante estrangeiro ilegal. Ele disse no X, acreditamos que a juíza intencionalmente desviou os agentes federais do sujeito a ser preso em seu tribunal, permitindo que um estrangeiro ilegal escapasse da prisão. Ele finalizou o tweet com excelente trabalho do FBI. O FBI ainda não se pronunciou sobre a sua soltura, Rodrigo. Pois é, mas é um abuso completo, né? Então, a juíza sendo intimidada, presa na verdade, mas é uma intimidação para outros juízes, né, Laura, que tentem se contrapor ao poder imperial do Donald Trump, do tipo, não ousem, se ousarem, o fim de vocês pode ser igual
ao desta juíza aqui. O FBI vai para cima. É como se a polícia brasileira estivesse intimidando o juiz de primeira instância, prendendo o juiz. Isso me lembra o que foi feito, por exemplo, na Turquia, pelo Erdogan, que prendeu dezenas e depois substituiu centenas de juízes para colocar gente ligada a ele. É um tipo de intimidação que é muito comum em regimes de extrema-direita, e os Estados Unidos vão com isso desmontando toda a sua arquitetura institucional, que era vendida como um grande exemplo para o mundo. Vão se transformando num país autocrático de fato. Bom, eu queria aqui lembrar a vocês que nesse fim de semana tem uma estreia chegando aqui no ICL. A série Folha Corrida mostra como o jornal Folha de São Paulo cedeu carros, perseguiu jornalistas e colaborou com o aparato repressivo durante a ditadura militar. A produção foi baseada numa pesquisa, que foi bancada pelo Ministério Público Federal e contou com pesquisadores de várias universidades. Então eles fizeram todo o levantamento sobre essa história da Folha e de outras empresas que colaboraram com a ditadura. Mas nesse caso aqui, virou um documentário sobre a Folha de São Paulo, 4 episódios. E nesse domingo, você vai assistir aqui com exclusividade no ICL o primeiro desses 4 episódios. A partir das 8 horas da noite, domingo, 27 de abril, para você acompanhar, só precisa se inscrever aqui, ó. Tem aqui o QR Code aqui no cantinho, você põe o seu celular e aí aparece um campo para você preencher com o seu e-mail. Ou então você digita iclurgente.com.br. Faz agora, é rapidinho. Preenche com o seu e-mail e domingo a turma do ICL te avisa, te lembra. Olha, hoje você pode assistir esse documentário, eu já assisti no cinema, vale muito a pena. Então, vamos terminar esta semana no domingo com esse documentário que é uma aula de história sobre o período recente aqui no Brasil. Gente, a sexta-feira chegou, o ICL Urgente volta na segunda-feira. Laura, mais uma vez estivemos juntos aqui na semana, obrigado. Boa tarde, Rodrigo, bom fim de semana para todo mundo. Valeu, bom fim de semana. Eu volto já com a Roberta aqui e com o Juliano Medeiros no ICL Notícias, segunda edição, que vai trazer uma entrevista com o diretor da Polícia Federal, sobre esse caso do INSS. Daqui a pouquinho no N2, vamos lá. Vocês sabiam que policiais circulavam armados dentro da redação da Folha de São Paulo durante o regime da ditadura, impondo medo aos jornalistas da redação? Você sabia que carros da Folha de São Paulo eram utilizados para operações que sequestravam e torturavam pessoas que eram levadas para o DOI-CODE? Você sabe qual foi a relação entre o maior jornal do Brasil e o regime da ditadura? Ninguém sabe, quer dizer, sabia. Foi feito um documentário por um dos maiores diretores do Brasil, Chaim Litevski, em cima de um trabalho feito por um grupo que analisou documentos e conversou com dezenas de pessoas que presenciaram isso que eu falei. Essa série documental vai ter o seu primeiro episódio exibido no ICL, no dia 27 de abril, um domingo, às 8 horas da noite.